Fala galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre as teorias evolutivas. Para ser mais preciso, a gente vai se basear nessa aula nos pensamentos dos nossos dois amigos que estão aqui representados nos pescocinhos da girafa. A girafinha pequenininha, o Jean-Baptiste Lamarck, e a girafinha grande, o nosso amigo Charles Darwin. Beleza? O Darwin é bem mais conhecido, a galera faz muita piada aí, principalmente nessa época da pandemia, né? Chamando o Darwin quando a gente vê a galera andando sem máscara aí na rua e tal. Mas a gente vai ver as ideias deles e como o pensamento deles moldou principalmente a ciência como a gente conhece, principalmente a biologia como a gente conhece hoje, as ideias sobre a evolução desses indivíduos, tá? Um dos primeiros caras a pensar lá, um dos pioneiros no pensamento evolutista foi o Jean-Baptiste Lamarck. Ele era francês, gostaram do meu sotaque francês, tá? Ele era francês, e ele foi um dos primeiros foi um dos pioneiros na ideia de evolução. Antes disso, a galera acreditava no criacionismo, ou seja, as coisas eram fixas, beleza? Conforme o Criador criou, as coisas são até hoje. E deu, e tenho dito, tá? Então não havia mudança, não tinha espaço para mudança nisso. Mas o Lamarck ele foi um dos primeiros a conseguir tentar explicar a diversidade de vida no ambiente. Embora as ideias dele sejam ainda muito bobinhas, digamos assim, foi um avanço muito grande na mudança de pensamento, tá? Por isso que ele é estudado até hoje, porque não importa o quão simplória possa ter sido as ideias dele. As ideias dele abriram uma porta extremamente importante para poder entender como se dá essa diversidade de formas de vida no ambiente, beleza? Então esse é o cara que é o responsável por tudo isso. Bom, de Lamarck a gente tem que saber das leis, que não são leis na realidade, né, mas que ele chama de lei do uso e desuso. Ele acreditava que a evolução ela se baseava nisso. Se tu usa uma estrutura demais, essa estrutura ela vai se desenvolver e tu vai conseguir passar essa característica adiante, através da lei dos caracteres adquiridos, tá? Agora, se tu não usa essa estrutura demais, essa estrutura vai se atrofiar e tu não vai passar isso adiante. Embora a gente, agora com a explicação que eu vou dar para vocês possam achar que essa teoria dele, ui, que cara bobo, como é que o cara pensou isso? Muitas pessoas pensam isso até hoje e a gente vai ver como e vai entender o porquê. Tá? Então, além do uso e desuso, tem esse exemplo clássico das girafas aqui, que o Lamarck acreditava que existiam girafas, que todas as girafas no início elas tinham pescoços curtos, tá? Só que como o alimento delas ficava no alto das árvores, de esticar o pescoço, as girafas, o pescoço delas começaram a crescer, e aí as girafas começaram a ficar com o pescoço grande, como elas têm hoje, tá? Ah, não é assim, né, pessoal? Não é assim. E ele acreditava que a partir desse momento, as características que elas adquiriram de aumentar o pescoço, elas seriam passadas adiante. Para vocês entenderem como não é assim, olha só. Eu vou lá, eu vou malhar, vou ficar bombadão. Vou lá e vou ter meu filho. Ele vai nascer bombado? Não. Bom, mas como não? Se é uma característica que eu adquiri. Os músculos definidos, lá desenvolvidos. Eu adquiri essa característica. Como é que eu não vou passá-la adiante para os meus filhos? Entenderam? Esse é o problema. Então, eu usei, eu desenvolvi e vou passar adiante. Essa é a ideia do Lamarck, tá? Isso é o pensamento lamarquista que a gente chama. Então, quanto mais eu uso, mais eu vou desenvolver, mais chance eu vou passar. Mas uma coisa importante nessa época que eles não conheciam era a genética. Isso aqui foi feito muito antes dos pensamentos lá do Mendel. Então, eles não conheciam nada sobre genética, tá? Então não tinha isso. Então, olha o avanço que eles fizeram mesmo sem esse conhecimento. Bom, então, Lamarckismo, lei do uso e do desuso, tá? Para o Lamarck, o meio determinava a variação dos indivíduos. Então, conforme o meio exigia que o indivíduo fizesse determinada ação,
esse indivíduo ele ia desenvolver mais ação. Agora tu imagina, para o Lamarck a gente ia ter dedos super desenvolvidos, ou ter mais dedos para poder usar a quantidade de periféricos que nós temos, né, de smartphone. Então, é meio que louco esse pensamento lamarquista, mas a gente ainda usa. A gente acha que, por exemplo, se a gente tomar um antibiótico, né? Tu vai tomar um antibiótico, tu vai ficar com as bactérias resistentes a ele. Na realidade, não é isso que está acontecendo. Se tu interrompe o tratamento, tu está selecionando um grupo de bactérias, tá? Mas é um outro pensamento. Se tu usar o inseticida, tu vai fazer com que os mosquitos, as moscas, as pragas em geral, fiquem mais resistentes a esse inseticida. Não é isso, tá? Mas isso é um pensamento lamarquista, ok? Então, a evolução, ela não age em um único indivíduo, ela age na sociedade como todo, né? No grupo de indivíduos como todo, ao longo de gerações. Não é de uma hora para outra, não é de um indivíduo para o outro e deu, beleza? Já o nosso amigo Charles Robert Darwin, ou Charles Darwin, ou simplesmente Darwin, como a gente conhece, que é representado por esse velhinho barbudo aqui, o cara era um boa vida, meu. O cara nunca precisou trabalhar. Só que ele ainda bem que ele era inteligente, né? E ele se deu ao luxo, né, de poder estudar, comparar organismos e tudo. Não ficou lá só vivendo a boa vida dele. Ele contribuiu e muito para a ciência. Bom, tanto é que ele é chamado de o pai da evolução. Então, o Darwin vivia lá na Inglaterra e tal, de boa, até que um carinha lá, o capitão do navio chamado Beagle, chegou nele lá e mandou um WhatsApp lá, e o Darwin, tá a fim de dar a volta comigo ao mundo no navio comigo? É um ano viajando. Vambora, mano. E ele se largou no navio lá e deram a volta ao mundo. Tiveram aqui no Brasil, tiveram no Rio Grande do Sul, aqui, em 1800 e qualquer coisa. No Rio de Janeiro tem lá os caminhos que o Darwin percorreu e tal. E foi lá no extremo sul da América do Sul, lá na Rio Grande Cidade do Fogo, mas onde ele se concentrou e onde ele teve a inspiração lá, né, de tudo isso, foi nas Ilhas Galápagos. Em Galápagos, o Darwin, ele percebeu, conheceu as tartarugas gigantes que tem lá, mas o principal foram esses passarinhos aqui, ó, que a gente chama de dendrilhões, tá? Vocês podem ver que o formato do bico de cada pássaro é diferente, mas o pássaro é basicamente o mesmo. E ele viu que cada ilha do arquipélago de Galápagos havia um pássaro com formato de bico diferente, adaptado a uma alimentação diferente. Ok? Tá? Então ele pegou, percebeu isso, coletou exemplares de todos os lugares do mundo, tá? Levou para casa. Então ele aproveitou bem essa viagem para aprimorar essa ideia que estava nascendo na cabeça dele. Então ele pegou tudo isso, chegou em casa e ele ainda viu lá a teoria de Malthus, em que isso aqui é mais geografia, né, galera? Mas que a população ela ela cresce numa maneira exponencial, enquanto os recursos numa maneira aritmética, tá? Então, olha só, se a gente pegar, por exemplo, lá sei, o tartaruga, quantos filhotes uma tartaruga coloca? Né? São, lá sei eu, 300, 400 ovos. Só que daqueles 300, 400 ovos, quantos vão chegar à vida adulta? 1, 2, quando muito. Coelho, a cada mês tem lá 7, 8 filhotes. Mas quantos coelhos conseguem chegar a uma idade reprodutiva adulta? Então ele viu que, embora muitos organismos tenham um número elevado de crias, poucos conseguem chegar à vida adulta, poucos conseguem se reproduzir. Então ele percebeu que o meio selecionava os mais aptos. E ele desenvolveu a teoria da seleção natural, que é a sobrevivência do mais apto. Não é a sobrevivência do mais forte, não é a sobrevivência do mais inteligente, não. É a sobrevivência daquele que melhor se adapta às mudanças do ambiente. Ou a sobrevivência daquele que melhor se adapta ao ambiente que tu vive. Se tu não tá bem adaptado, o meio vai te selecionar negativamente, tu vai ser retirado. Então, se tu tá doente,
tu vai ser retirado. Se tu não consegue escalar uma montanha que a tua espécie tem que escalar, tu vai ser selecionado. E assim vai indo. Então, a seleção natural age selecionando os mais aptos a sobreviverem. Entendeu? Então, essa é a grande sacada do Darwin. Também sem conhecimento nenhum de genética. Embora ele conhecesse, embora ele tivesse elaborado tudo isso, ele não sabia explicar como é que esses genes conseguiam ser passados adiante, porque ele não conhecia nem a palavra gene, como é que as características conseguiam ser passadas adiante. Com isso, com o passar do tempo e depois das descobertas da genética, se elaborou o neodarwinismo, que é uma reinterpretação da teoria da evolução do Darwin com a genética no meio. Então agora a gente consegue saber que as origens da variação genética, ou seja, a mudança no bico dos passarinhos, ela é o resultado de uma mutação ou do processo de meiose, algum erro no processo de meiose que corroborou com essas diferenças nas formas dos bicos. Só que uma coisa, não é deu um erro num passarinho aqui, já saiu um bequinho tortinho que deu já é outra espécie, não. O bico é um pouquinho diferente. Isso dá uma vantagem para esse animal comer um alimento diferente do outro. Essa diferença agora já começa a criar nichos. Então, quando ele reproduzir, se ele tiver vantagem nesse tipo de alimentação, quando ele reproduzir, já vai passar essa característica adiante. E essa característica vai se aprimorando. A gente faz isso, a gente faz uma seleção artificial, por exemplo, com raças de cachorro. Coloquem aí no Google para pesquisar como é que era a raça Beagle lá sei eu, em 1900. E olha como é que é a raça Beagle agora. São dois animais completamente diferentes. O Beagle tinha focinho, tá? Só para entender, o Beagle tinha um focinhozinho assim. Agora tá um bicho todo deformado. O bicho não consegue nem respirar direito, coitado. Então, isso é um tipo de seleção. Foram selecionando as características. E quem faz isso no meio natural é o ambiente. O ambiente seleciona essas características. Então, a origem da variação é a mutação, é a meiose que vai criando essas características, né? Vai selecionando essas características ao longo de várias gerações. E a perda da variação também se dá pela seleção natural, tá? Vou mostrar aqui um exemplo, ou pela deriva gênica. A deriva gênica aqui, a seleção natural, né? Eu tenho uma característica que não está mais sendo apta ao ambiente. Vamos usar um exemplo aqui, o mamute. O mamute lá, quando acabou a era glacial, o ambiente começou a ficar mais quente, aquele animal de pelo extremamente grosso não conseguiu se adaptar a essa mudança do ambiente e acabou perecendo, acabou sendo extinto. Então, essas mudanças todas no ambiente causam a perda, a extinção de espécies, só que de forma natural, não como a gente está fazendo, não de forma antropocêntrica, né? Então, é perda pela seleção natural. Mas também tem perda pela deriva gênica, tá? A perda pela deriva gênica, por exemplo, uma espécie está lá no ambiente e aí teve um tsunami e devastou o ambiente e levou ela. Então, todo aquele pool genético que estava naquele indivíduo vai ser descartado. Então, quando a gente faz isso em populações que vivem em pequenos ambientes, né, populações isoladas, e se perde uma parte da população, a perda genética é muito grande. Então, a deriva gênica acontece isso. Outros casos de seleção natural, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o melanismo industrial. Isso aqui é um exemplo clássico de que aconteceu na Inglaterra durante a Evolução Industrial. Revolução Industrial, desculpa. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos, e até mesmo depois, nós tínhamos dois tipos de mariposas. A mariposa escurinha aqui e a mariposa clarinha que tá aqui, que ninguém tá vendo, mas é essa aqui, ó, tá? Ela tá aqui, escondidinha. Bom, o que que acontece? Antes das fábricas queimarem carvão e liberarem essas fuligens no ambiente, as árvores elas eram tapadas de líquen. Então, a mesma espécie, isso aqui é a mesma espécie, são variações genéticas dentro da mesma espécie. As mariposas dessa espécie, que eram mais clarinhas, elas conseguiam se camuflar quando pousavam nos líquens. As escuras, não. Então elas eram mais predadas pelos pássaros. Isso fazia com que a quantidade de mariposas, desculpa, vou falar borboletas mais 300 vezes ainda, a quantidade de mariposas escuras eram muito menores em relação à de mariposas claras.
Quando houve a Revolução Industrial, a galera liberando carvão lá, os fuligem do carvão no ambiente, acabou com os líquens das árvores. O que que aconteceu? Agora tá aqui, ó, a mariposinha escura e a mariposinha clara. Qual é a mais... Desculpa, qual é a mais fácil, qual é a mais visível? A clara. Então a clara vai começar a ser predada com mais facilidade e isso vai fazer o aumento da população da mariposa escura. Então, elas vão se tornar mais aptas a essa mudança no ambiente, elas vão se reproduzir mais e vão aumentar a sua população, vão aumentar seus genes no ambiente. Entendeu? Então, isso é um exemplo de evolução. E a evolução, né, a seleção natural, ela pode ser de 3 jeitos. Ela pode ser estabilizadora, direcional ou disruptiva. O que que isso quer dizer? Olha só. Um ambiente natural, ele tem o que a gente chama aqui de uma curva normal. Essa é a curva da sociedade, tá? Não interessa a característica que a gente vai pegar. Pode pegar inteligência, pode pegar, lá sei eu, habilidade para jogar futebol, habilidade para cuspir longe. Não interessa a tua habilidade. Vai ter pessoas que não conseguem nem cuspir. Vai cuspir e se baba todo, tá? E tem outros que vão cuspir, lá sei eu, a 10 metros de distância. Ou então tem aquelas pessoas que têm problemas muito grandes de aprendizagem, muito grandes mesmo, e tem aqueles os superdotados. Mas a maior parte da população fica aqui na média. Alguns da média para baixo, outros da média para cima, mas fica na média da população. Isso aqui a gente chama de curva normal. Essa é a curva no ambiente. Então, ele está mostrando aqui, ó, os passarinhos. Esse aqui é o estilo de bico normal. Aqui é um extremo e esse é outro. E nos coelhinhos aqui também, ó. A média da população é marronzinha, o extremo é claro, o outro extremo é marrom, mais escuro aqui. Quando a seleção é estabilizadora, ela vai privilegiar a média, ou seja, os indivíduos que estão na média eles vão estar em maior quantidade porque ela vai ser privilegiada nessa média. Então o ambiente está privilegiando a média da população, ou seja, a maior parte da população. Agora, acontece uma mudança no ambiente, esse ambiente ele pode selecionar um dos extremos. Um dos extremos pode ser, vamos fazer de conta aqui que começou a nevar no ambiente, tá? Um exemplo bem tosco. Obviamente, esse coelho aqui vai ser muito mais privilegiado do que os outros dois. Então, o extremo vai ser privilegiado, ok? Agora, houve, que nem aqui na borboleta, tá? Alguma mudança que tornou todo o ambiente mais escuro. Então, quanto mais escuro for o indivíduo, maior vai ser a camuflagem dele no ambiente. Então, vai para o outro extremo. Então, seleção direcional seleciona os extremos dessa curva, seleciona os extremos. A estabilizadora seleciona o centro e a direcional seleciona um dos extremos. Agora, a disruptiva, ela privilegia os dois extremos e vai acabar não privilegiando o meio. Só que como os dois extremos são completamente diferentes, ao longo de várias e várias gerações, muito provavelmente vamos ter duas espécies completamente diferentes de indivíduos, principalmente aqui ó, no bico dos passarinhos. Então vamos ter duas espécies completamente diferentes. Uma coisa do darwinismo, da seleção natural, é que tu não desenvolve essas características, tá? Tu não vai pegar lá e vai agora desenvolver, vai fazer, lá sei eu, vai começar a aparecer guerras em ti se a gente viver, se os oceanos... Não, tá? O que que vai acontecer? Tem um povo lá, não me lembro o nome da agora, mas que eles são os primeiros, eles dizem que são os primeiros humanos adaptados a mergulhar. Os caras têm um baço gigante, conseguem mergulhar 5 minutos lá de boa. Quem é que vai ter uma vantagem nisso? Eu que mal consigo ficar com a cara enfiada na pia ali 30 segundos ou os caras que mergulham 5 minutos? A vantagem tá neles. Só que todos nós somos a mesma espécie. Todos nós. Só que eles têm uma característica diferente da minha, uma característica genética diferente da minha, que vem ao longo de várias gerações. Entenderam? Então, essa característica está presente na gente agora. Então, não sei eu, pode acontecer alguma mudança no ambiente agora que eu esteja melhor adaptado do que eles. E assim vai. Então,
essa adaptação ela tá na gente, só que ela vai surgir ao longo de várias gerações. Ela não vai surgir, ela vai se expressando cada vez mais ao longo de várias gerações, até se tornar uma espécie diferente. Tranquilo? Bom, eu sei que o assunto é muito louco, né? Mas espero que tenha entendido. Um beijão para vocês e até a próxima.